Paula de Taif, chegou o nosso primeiro convidado de hoje, que é o advogado Cândido Honório, que vai falar conosco também sobre essa situação do caso Flávio, mas na parte da reconstituição que houve lá, especificamente nesse assunto também. Seja bem-vindo, advogado Cândido Honório. Muito obrigado pela presença aqui na Rádio Diário e na Record News. Obrigado, bom dia. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Estamos às ordens. Doutor, os advogados do caso em si, eles têm sido bem resistentes a dar entrevista. A gente precisa aqui dizer, Patrick, que temos convidados todos eles, estamos sempre convidando eles para virem aqui, né, para ajudar nas informações, nos esclarecimentos do caso, para que nós não fiquemos apenas no achismo. Né? Temos buscado os especialistas também nessa área criminal. Só que há uma grande resistência, mas o doutor Cândido Honório Neto sempre tem nos atendido e sempre tem estado aqui conosco. Doutor, a nossa dúvida agora ela é voltada para a reconstituição do crime, que é bom lembrar que o contexto se trata da morte do engenheiro Flávio Rodrigues, encontrado morto no dia 30 de setembro, após sair de uma festa na casa do enteado do prefeito Arthur Neto, que é filho da primeira-dama Elizabeth Valeico. E após essa tragédia, aí houve muita especulação, inclusive jornalistas anteciparam investigações, dando notícias falsas, usando o caso muitas vezes também como tripé político e sensacionalismo também. Eu queria ver do senhor de que forma a reconstituição pode ajudar a elucidar o caso. Bom dia a todos novamente. Eu penso que a reconstituição feita da forma que deveria ser, né, com a presença de todos os envolvidos, com a presença de todas os advogados de defesa, eu penso que há, sim, uma eficácia, né, para chegar à conclusão desse inquérito policial, dessa investigação. O que nos causa espécie é o fato da autoridade policial entender que os advogados de defesa, por exemplo, não deveriam participar de todos os atos, né? A autoridade policial entendeu, por exemplo, que deveria cada advogado acompanhar apenas a parte que se referia ao seu constituinte. Mas isso é um procedimento correto, advogado? A autoridade policial, ela preside, né, o inquérito, então ela faz da forma que entender pertinente. Mas o que diz a lei, assim, existe alguma coisa no Código Penal que se possa respaldar isso? Não, o procedimento da reconstituição, né, que é a reprodução simulada dos fatos, ele está previsto e na verdade é o perito, né, quem conduz são os peritos que conduzem esse ato, né? A autoridade policial pode evitar, restringir o acesso, tudo, ela Mas, pode. Paula e doutor Cândido Honório, quem quer esclarecer, quem quer tornar tudo às claras, não deve proibir nada. Exatamente. Quando há transparência, e nós sabemos que existe o princípio, né, constitucional da ampla defesa, do contraditório. Então, há uma discussão muito grande se nessa fase policial, se na fase de investigação deve ser observado devem ser observados esses princípios, né, de forma ampla, realmente, ou se deve restringir, né, para atingir um determinado objetivo na investigação. O senhor foi para a reconstituição? Sim, eu até que lá, ponto o senhor pôde participar ali? Estive lá, nós acompanhamos, né, o desenrolar da reconstituição, mas com essa ressalva. A autoridade policial falou, olha, os advogados vão aguardar lá fora, né, junto com a equipe dos policiais que estavam fazendo a escolta de todos eles, e vai entrando o advogado juntamente com o seu constituinte para cada ato, né? Então, ou seja, cada ato havia, obviamente, um envolvido, e esse envolvido tem um Foi advogado. feito por partes, né? Então, cada envolvido entrava e narrava a sua versão, né? Sob a sua ótica, né? Então, o advogado era permitido
acompanhar o seu constituinte no seu momento, no momento em que fosse narrar a versão de acordo com a sua ótica. Agora, eu queria que você explicasse, até para quem nos acompanha pela TV, rádio e os portais, de que forma essas informações da reconstituição são anexadas ao processo, né, ao inquérito, no caso. Isso é através de um laudo. Né? Os peritos vão confeccionar um laudo e eles vão juntar esse laudo aos autos. E que tipo de prejuízo o não acompanhamento dos advogados com a ação de outros envolvidos, que prejuízo pode causar à defesa, à elaboração da peça da defesa? Exatamente. De acordo com o meu ponto de vista, tá? É um ponto de vista próprio, há uma possibilidade aí de uma alegação de cerceamento de defesa, tá? Por conta dessa restrição. Penso eu que há aí uma forte alegação, né, na minha opinião, em relação à questão do cerceamento de defesa. Tá? E você pretende questionar isso depois de uma forma jurídica? Nós estamos aguardando o desenrolar da investigação, o término e a conclusão, né, o relatório do inquérito policial, para tomarmos a providência que for conveniente. Nós estamos conversando com o advogado Cândido Honório, que é advogado do Eliseu da Paz. O Eliseu da Paz é aquele policial. Eu sou advogado, na verdade, do José Edivandro Júnior, né, que foi o cidadão que se trancou no banheiro quando ele viu... de Júnior Gordo? Isso. Esse aí? Isso, exatamente. Eu sou o advogado dele. Corrigindo aqui a informação que nos passaram. Tá bom. Obrigado pela correção. Bem, e ainda há pouco a Paula perguntou até que ponto esse cerceamento que o senhor está chamando da defesa pode impactar lá na frente em um julgamento. Vamos imaginar que haja um julgamento e esse julgamento seja desfavorável ao seu cliente. Certo. Com essas peças que o senhor está juntando, diz, olha, na hora lá da reconstituição eu não tive condição de acompanhar porque não deixaram. Isso. Há um entendimento de que nessa fase, né, policial, né, fase de investigação e tudo, não existiria essa alegação de cerceamento de defesa. Né? Alguns dizem, inclusive, que o contraditório deve ser observado com ressalvas, enfim. Então, há diversos entendimentos. O meu entendimento é que, sim, há um cerceamento de defesa e muito claro nesse sentido. Mas assim, isso vai ser questionado. Os outros advogados pensam como o senhor? Desculpa, tá me cortando. Olha, geralmente os advogados, né, de defesa pensam dessa mesma forma. Mas eles chegaram a comentar com o senhor que também Sim, houve lá, no momento mesmo, nós deixamos registrado o nosso protesto, nossa indignação. Né? Poderíamos, inclusive, tentar, de alguma forma, obstaculizar o ato, né? E reunir os advogados e falar, olha, já que a gente não está tendo acesso a todos os atos, todos os procedimentos, então os nossos constituintes não vão colaborar, não vão fazer a reconstituição. Mas não tomamos essa decisão. Mesmo assim mantivemos a colaboração, né, no caso, e através dos constituintes, eles não se opuseram, né, a prestar as suas declarações ali naquele momento, mas nós poderíamos ter feito isso. Né? Então, assim, a sociedade precisa entender que o direito de defesa é sagrado. E isso começa pelas autoridades envolvidas. Isso começa pelas autoridades operadoras do direito. Né? Porque se eu não reconheço, se eu não entendo que o direito de defesa é um direito sagrado a todo e qualquer acusado, né, aí fica difícil eu operar, né, sendo promotor, ou juiz, ou delegado de polícia, sem que eu tenha essa consciência da importância desse direito de defesa. O senhor e o seu cliente têm conversado recentemente? Tem tido possibilidade de conversar? Sim, conversei com ele. O que ele mais fala para o senhor? Não, ele disse que está confiando na justiça, que ele está tranquilo, ele sabe que não teve participação, não é autor nem coautor desse crime, né? E está confiante que, ao término do prazo agora, será posto em liberdade. Quando né? é que é o término do prazo? E uma ressalva, mais uma informação que eu penso pertinente. Há de ser observado também que existe algo que nós chamamos de paridade de armas. Tá? O Ministério Público acompanhou todos os atos. Isso eu já ia lhe perguntar, inclusive, se na reconstituição... Haviam 3 promotores. Havia 3 promotores. 3 promotores de justiça acompanharam
todo o desenrolar. Porque eles estão fazendo uma investigação paralela que iniciou no mês passado, acho que há um mês talvez, e a gente não está tendo acesso a essas informações, porque inclusive na portaria que foi publicada a investigação, eles colocaram lá que fosse posto em sigilo todos os atos deles, né? Há essa previsão legal. Né? Assim como a defesa também, né? Pode fazer sua investigação. Mas o MP também não questionou a polícia sobre essa ação de restringir o acesso dos advogados? Não, pelo contrário. O MP se manteve inerte, né, em relação a essa questão e não tomou nenhuma providência que nós tenhamos conhecimento. Né? E, obviamente, o promotor, sendo fiscal da lei, né, eu penso que deveria ser o primeiro a ponderar, né, junto à autoridade policial, para que os advogados tivessem pleno acesso, né, a todos os elementos ali que estavam sendo produzidos ali naquele ato, penso eu. Agora, o senhor como advogado de uma das partes, o senhor também não acha estranho essa postura do Ministério Público? Não, olha, o Ministério Público... Sendo o fiscal da lei... como eu falei, eu penso que o Ministério Público poderia adotar uma postura diferente. Mas o que há, né, e a gente aqui não tem como tapar o sol com a peneira, o que há no processo penal é aquele pensamento de que o Ministério Público é o órgão acusador. Né? Então, o Ministério Público jamais vai colaborar com a defesa de quem quer que seja. Isso é o que... essa é a ideia, essa é a ideia que impera aí, de acordo com o processo penal. Né? Então, seria exigir muito do Ministério Público que fizesse o seu papel, penso eu, naquele momento. Né? Nós tivemos acesso aí a algumas imagens da reconstituição do caso Flávio e vimos que, pelo menos pelo olhar ali dos envolvidos, havia muito nervosismo. Né? Você poderia relatar como é que foi o momento, se houve nervosismo, se alguém... sim. Se algum dos envolvidos disse que não ia participar aí da Constituição. Parece que o Mike Parede, que foi o que assumiu a morte do engenheiro Flávio Gomes, se recusou a participar da Constituição. Eu queria que o senhor pudesse relatar aí para a gente como é que foi lá o momento. Foi tenso? Na verdade, a autoridade policial ela restringiu o acesso, né, ao condomínio, então os familiares ficaram na parte externa, ali antes da portaria, né, da guarita, e naquele primeiro momento ali houve realmente, no momento da chegada lá dos presos, né, houve ali um certo tumulto, mas isso foi controlado muito rapidamente, não houve maiores problemas não. Tá? E só voltando à minha fala em relação ao Ministério Público, né, para que fique bem claro, eu falei que seria exigir muito que ele fizesse seu papel. Tá? Isso é o que a sociedade quer, é o que a sociedade pretende, é o que a sociedade deseja, que o Ministério Público cumpra o seu papel, assim como a autoridade policial, o delegado de polícia cumpra o seu, o juiz cumpra o seu, a defesa cumpra o seu, enfim. O que a sociedade espera é que cada um operador do direito, cada um dos envolvidos cumpra o seu papel. Então, exigir muito do Ministério Público é em virtude do senso comum, daquilo que está no senso comum, que é essa questão do Ministério Público como órgão acusador, que na verdade não é. O Ministério Público deve promover justiça. Né? Essa é a função constitucional aí do Ministério Público, e fiscalizar a lei. E como fiscal da lei, observar todo o bom todas as formalidades, né? Inclusive essa questão da paridade de armas. Né? Então, veja, tem se dado muita ênfase, né, a esse caso do Flávio, que já ocorreu aí há mais de 50 dias, esse homicídio. E sábado agora, houve uma chacina aqui em Manaus, onde 5 pessoas foram mortas, inclusive adolescentes. Né? E onde estava a polícia? Será que já prenderam alguém? Alguns dos envolvidos aí, alguns dos suspeitos já foram presos? Não há, isso foi sábado. Né? Isso foi sábado, ninguém foi preso ainda. Onde é que estava a delegacia de homicídios? E eu não quero aqui criticar por criticar a delegacia de homicídio, mas na segunda-feira o grande efetivo da delegacia de homicídios estava cuidando da reconstituição. Por quê? Porque além dos 2 delegados, haviam vários investigadores ali que estavam fazendo escolta de preso. Sim. Na verdade, essas pessoas que estão presas poderiam estar soltas e poderiam ter ido juntamente com seus advogados para acompanhar, para realizar esse ato. Não precisava de todo esse efetivo policial. Né? Enquanto os crimes estão acontecendo na cidade de Manaus, o efetivo policial está fazendo escolta de preso, quando deveria estar investigando homicídios. Agora, então, é uma reflexão aproveitando que o senhor está falando isso,
interessante, Patrick, que ontem o vereador Chico Preto, ele foi ao Ministério Público cobrar, denunciar a demora, não está com 2 meses, né? A gente tem casos aí de homicídios que eu acho que no Amazonas está em mais de 5 anos sem ser elucidado. A demora e também a dificuldade de obter informações do caso Flávio no Ministério Público. O que chamou a nossa atenção é que temos aí mais de quase 200 mortes nos últimos 2 meses e meio de pessoas, inclusive de inocentes, já que a população na internet quer dizer assim que bandido bom é bandido morto, mas também nessa briga do tráfico de drogas houve também morte de inocentes, né? E a gente não viu o vereador Chico Preto cobrando isso, a elucidação disso também, né? Não vimos ele na delegacia, não vimos ele na Secretaria de Segurança Pública. Então, assim, porque depois muitos internautas que nos acompanham falam, não, mas tem que morrer mesmo, é bandido. Só que nessa briga aí de tráfico, está morrendo muito inocente, inclusive criança, né, jovens. E a gente não vê a participação política aí para cobrar a tomada de providências. O senhor tem colocado isso muito bem mesmo, né? É um absurdo os comentários que nós lemos aí nas redes sociais, né? Eu procuro, sinceramente, nem ler. Temos muitos juízes aí na internet, né? Exatamente. Então, assim, eu procuro particularmente nem ler. Isso me faz muito mal, sinceramente. Porque você dizer que é uma pessoa que você nem sabe se é inocente, se é culpada, se é traficante ou se não é, ou se é familiar, e você dizer de uma forma fria, né, que tem que morrer mesmo, quanto mais matar, melhor. Então, eu acho um pouco doentio. Eu até na internet, compreendo o seguidor, o internauta que faz lá sua crítica, apesar de não concordar com muitas coisas, mas compreendo bem. Agora, não se admite a um homem público, a um vereador, seja ele vereador, ou se fosse um deputado e tudo mais, fazer de uma situação dessa, que é, primeiro, dolorosa para a família do Flávio, muito dolorosa, a quem a gente aqui mais uma vez fala que a gente é solidário, totalmente. Mas aí utilizar disso como uma espécie de política, fazer política em cima disso. Isso é que a gente não concorda. Como disse ainda há pouco a Paula Litaif, quando ela disse, olha, são 200 assassinatos em 2 meses e meio, quase em 2 meses. 200 pessoas perdem a vida. A gente não vê um político, a gente não vê o Chico Preto, por exemplo, que é vereador, chegando ali no parlamento e cobrando do Ministério Público uma ação, cobrando das autoridades da polícia uma ação. Isso a gente não vê. Por que nesse caso também? Falando essas coisas todas lá, volto a dizer, será que isso daí não é uma questão meramente de aproveitamento político dessa situação, que já é dolorosa para a família, que já é dolorosa para quem está preso também, é dolorosa, porque olhar por esse lado, esse ponto de vista que eu destaco também nesse, o vereador Marco Antônio Chico Preto, espaço aberto aqui, caso o senhor queira contrapor essa situação também, porque é difícil de entender isso. Só para fazer aqui uma correção e ratificar também, confirmar a informação de que ele foi ao Ministério Público, é que além de questionar a demora aí na elucidação do caso Flávio, ele denunciou o prefeito Arthur Neto para prestar esclarecimento na participação de um funcionário da prefeitura no caso, né? O que nos chama a atenção é o seguinte, de fato, houve isso, e ele é oposicionista, na verdade, ele é o único oposicionista na Câmara Municipal de Manaus, que tem questionado isso, né? Tem questionado essa participação, mas eu fico preocupado o seguinte, você tem um funcionário lá na sua casa, e ele, né, ele comete um crime, como é que você vai controlar o teu funcionário? É complicado. E como que você prova que você mandou o funcionário fazer aquilo? Primeiro que eu não posso falar pelo meu funcionário, o que o funcionário fez. Agora, uma coisa que já é às claras para todos, a prefeitura já exonerou o Eliseu, né? Eliseu da Paz. Exonerou o Eliseu, baseado no que ela recebeu de informações naquele momento. Mais uma vez, é uma questão política também. Volto a dizer. O engenheiro Flávio, vítima, sim. Vítima, sim.
merece toda a solidariedade da população, merece a nossa também. Mas tem que ter cuidado com essa questão de quem está se aproveitando dessa situação para fins políticos. Isso aqui não é muito legal. Isso não é nem legal, na realidade. Isso é imoral, né? Chega a ser imoral. Chega a ser imoral. Agora, doutor, só para a gente finalizar aqui o nosso comentário sobre esse assunto, não é errado o vereador Chico Preto denunciar ou exigir questões relacionadas à prefeitura, ações públicas e nessa área aí criminal do caso Flávio. O que a gente questiona, e não diz que é errado, mas questiona, é por que ele não faz isso em relação a todas, ou pelo menos uma parte das pessoas que morreram aí, inocentes. Teve a chacina, como o senhor bem citou, e a gente não ouviu ele, nenhum político, inclusive. Eu acho que talvez eu tenha visto um deputado estadual falar a respeito disso nas redes sociais, que ele se solidarizou aí com as familiares das vítimas. Agora, recentemente, um pistoleiro, seja lá quem for, entrou numa casa, uma família lá, matou 5 pessoas, inclusive atirou numa mulher grávida. Uma mulher grávida. Está em coma ainda. E o vereador Chico Preto não falou nada a respeito disso. Então, a gente precisa se preocupar, mas com todo um contexto, com toda a sociedade. O advogado da família, os advogados, né, que são, creio, 3, eles têm se tornado bem imparciais. A gente não vê agora, após passar daquele primeiro momento de mais emoção, eles estarem dando entrevista. Inclusive, eu pedi para um deles vir aqui, eles falaram, não, deixa primeiro terminar o inquérito e a gente vai falar, a gente não queremos ser levianos. Eles estão sendo bem coerentes. Inclusive, muito rapidamente, eles comentaram com os jornalistas que eles querem a verdade. Exatamente. Né? Isso que é interessante, o que a gente quer, a verdade. Exatamente. Todos. Né? A sociedade, de uma forma geral, pretende que venha à tona, né, toda a verdade. Então, isso acontece com os advogados da defesa, que certamente se habilitarão aí no processo como assistente da acusação, né, no momento oportuno, e também com os advogados de defesa daqueles que estão presos, né? Não só dos que estão presos, mas aquele que ficou preso também, né? Como é o caso do cozinheiro, com sérios problemas de saúde, que ficou preso aí mais de 30 dias. E a gente não compreendia porque ele estava preso, porque a gente não encontrou, quem teve acesso ao inquérito, não encontrou nada que pudesse colocar ele envolvido diretamente ou até indiretamente no Exatamente. crime, né? Não só ele, né? Nós temos aí nesse caso, e esse caso ficará conhecido como uma situação em que testemunhas e vítimas, né? Vítima, no caso, pelo menos, que o Magno, ele foi vítima, né? Ele recebeu 1 ou 2 facadas aí nas costas, e ele é vítima, claramente, né? E está preso. Está preso há mais de 30 dias, né? Vai completar aí mais, acredito que 50 dias já de prisão. Então, assim, é um absurdo, na minha opinião, e eu creio que quem tem um mínimo de bom senso vai concordar que vítimas e testemunhas não devem ficar presas. Sim. Patrick, ainda dá para a gente fazer mais uma perguntinha para o doutor? Sim. Acho que temos aí, doutor, ainda 2 minutos na TV Record News, só para a gente finalizar. Os envolvidos, eles poderiam se recusar, pela lei, a não participar da reconstituição? Poderiam. Porque o senhor acredita aí, eu já não estou falando do senhor como advogado dele, até porque o senhor não é, porque o senhor acredita que o Mike Parede, que assumiu o crime, decidiu não participar? Seria aquela ideia de não fornecer provas contra si próprio? Seria isso, aquela premissa, ou não? Na verdade, ele já deu, né, o depoimento, confessou o crime, então o advogado dele, por uma estratégia de defesa, entendeu que ele não deveria participar. Eu não conversei com o advogado, mas algum motivo ele deve ter tido para usar essa forma, né, como estratégia. Mas do ponto de vista técnico, seria uma estratégia? É uma estratégia. A gente não tem como saber qual a estratégia da defesa, né, do acusado. Mas eu penso que ele já produziu a prova que pretendia produzir. Confissão, né? Exatamente, a própria confissão. Então, entendeu que não haveria vantagem nenhuma nessa reconstituição para a defesa dele, né? E por esse motivo ele não participou. Tudo bem. Cândido Honório, advogado, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, dividindo informações desse caso, aqui com os ouvintes da Rádio Diário, do D24 AM, nosso seguidor, e também da Record News. Muito obrigado. Eu que agradeço, estamos às ordens.